Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a trabalhar o princípio do apoio mútuo e vamos colocar o foco na nossa atitude quando a gente se envolve nessa questão do apoio mútuo. A figura é um exemplo de como que a gente não deve proceder. Lembrando a todos, né, que o apoio mútuo é um dos nossos 10 princípios, é exatamente o nono, e seu enunciado diz que todos os membros da sociedade, isto é, independentemente do papel que exercemos, da nossa função, seja na família ou em qualquer outro ambiente, devemos dar e precisamos receber apoio. E vamos então nos basear em algumas reflexões do nosso acervo para detalhar essa questão, então, do apoio mútuo e do nosso comportamento nesse processo. Vamos começar aqui com uma reflexão do fazendeiro americano Ezra Benson, que diz assim: a companhia de verdadeiros amigos que podem ouvi-lo, compartilhar suas alegrias, ajudar a carregar seus fardos e aconselhá-lo corretamente não tem preço. Vejam que abrangência, né? Ele fala aqui de compartilharmos as alegrias, ajudar a carregar os fardos e aconselharmos. Isso vale dentro do nosso processo de apoio mútuo a cada instante, né? Estamos ou compartilhando ou dividindo alegrias ou dificuldades, que ele chama aqui de fardos. E esse processo, então, termos esse ambiente, né, diz ele, não tem preço. É de graça, na verdade, mas não tem dinheiro que compre, né? Outra questão importante, que é fundamental, que a gente ganha através de uma participação de qualidade no grupo de apoio mútuo, é que quando a gente presta atenção nas partilhas dos outros, a gente tem a oportunidade de ficar sabendo o que não deu certo para os outros. Aquilo que a Eleanor Roosevelt chama de erros dos outros. Ela nos lembra que cada um de nós não tem tempo de vida suficiente para cometer todos os erros por nós mesmos. E por isso ela diz que devemos aprender com os erros dos outros. Esse é um lembrete muito importante e dirigido principalmente àquelas pessoas que assumem uma atitude dizendo assim: não, eu não quero estudar nada, eu não quero saber dos exemplos dos outros, eu quero aprender por minha conta, cometendo eu mesmo meus próprios erros. A pessoa perde a oportunidade de acelerar esse processo de aprendizado, baseado no que não deu certo para os demais. Então, essa é mais uma vantagem da nossa participação. Lembrando, né, que nesse processo, né, nós incentivamos sempre que a nossa participação deve ser não para derrubar os outros, né, aqueles que estão junto com a gente, mas para ajudar as pessoas a se levantarem. Queremos ter uma atitude positiva. Isso às vezes pode ser bem difícil, mas como nos lembra a professora Lídia Vasconcelos, às vezes basta ser ombro, né, no sentido de que se dispor simplesmente a dar o ombro, seja para que a pessoa possa descansar, dar um abraço ou ouvir, já seja o suficiente. Essa questão do apoio mútuo, né, ela vale nos nossos grupos e ela vale em outros tipos de relacionamentos também.
né? No caso aqui nós temos uma reflexão da Carolina Carvalho, uma consultora brasileira, que tem como seu slogan dizendo que devemos espalhar coisa boa, porque a gente merece e o mundo precisa. E ela diz assim: a base mais forte em um relacionamento é o constante apoio mútuo. A perseverante disposição em querer ver o outro bem cria uma estrutura onde não há vento que possa derrubar, pois torna-se firme como aço e resiliente como o bambu. Que o aço é firme e duro, é bem conhecido de todos, né? O bambu é usado desde a antiga China, né, como exemplo de resiliência, porque cortar um bambu é muito fácil, mas cortar um monte de bambus juntos é impossível. Até Confúcio já falava disso. Em culturas completamente diferentes, né, essa questão também é citada. Temos aqui um provérbio africano que diz assim: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Dando a entender que você pode ir rápido e ir sozinho, mas não vai longe. Se você quer mesmo ir longe, tem que ir junto com aqueles que te apoiam, formando o seu grupo. Outra questão importante em nossa relação com esse processo de apoio mútuo é que nós devemos usar não só os nossos sentidos, mas também o nosso cérebro. Um dos nossos princípios da espiritualidade é a sabedoria, e para atingi-la, né, não basta a gente ter boca e ouvidos, né? Diz assim a nossa reflexão: falar é prata, é importante falar, como assim como é importante a prata. Entretanto, ouvir é ouro, é mais importante ainda ouvir do que falar. E pensar é o caminho para a sabedoria. Isto é, não basta apenas falar e ouvir. Temos que pensar como usar aquilo que passa na frente da gente, para assim então apropriar disso e usar da forma mais sábia possível. Uma postura mais poética, mas semelhante, está na letra de uma das músicas dos Beatles, que traduzida aqui, né, pelo texto aí que foi escrito pelo John Lennon, diz assim: olhar para baixo e imaginar que não existe inferno. Olhar para cima e imaginar que não existe paraíso, apenas o céu. É viver um dia de cada vez, amando uns aos outros. É assim que a gente deve se comportar no grupo, né? Viver um dia de cada vez, amando uns aos outros e sem pensarmos que, ou imaginarmos que existe lá embaixo ou lá em cima alguma coisa que possa ser uma solução mágica. Agora temos uma pequena parábola sobre a criança que pôde fazer. É bem breve, só tem esse slide. Diz assim: um velho que estava por perto, ao ouvir a conversa, aproximou-se dos bombeiros. Eu sei como ele fez isso, disse ele. Como? Eles responderam surpresos. Não havia ninguém ao seu redor para dizer que ele não poderia fazer isso. O que o menino fez foi resgatar um outro amigo dele na neve, né? Supõe-se, na mentalidade adulta, que ele não seria capaz de fazer isso. Mas como ninguém tinha dito isso a ele, ele foi lá e fez. Em cada um de nós, no grupo de apoio, funciona como essa criança. Muitas vezes nós achamos que somos
incompetentes ou incapazes de ajudar o outro. E se a gente abrir mão desse preconceito, muitas vezes podemos sair com questões, conselhos, ideias e pensamentos tão fortes quanto a reação desse menino. Se a gente conseguisse fazer isso diariamente, então, como diz o Papa Francisco, né? Como seria belo se cada um de nós pudesse, ao final de cada dia, dizer: hoje realizei um gesto de amor pelos outros.